Então, beleza, seja bem-vindo a essa live. Pode parecer ou não, mas nós não estamos ao vivo, tá? É uma gravação, nós estamos gravando no dia 13, não sei exatamente quanto vai subir ao ar. Mas esse é o primeiro vídeo do nosso canal no YouTube, essa primeira interação que a gente vai fazer. Eu sou o Raul, sou diretor pedagógico da Start Pro de São José dos Campos. E eu tô aqui com o... Thiago Mansano, diretor, também aqui da Start Pro de São José dos Campos. E sócio aqui na escola junto com o Raul. e a gente espera que nessas próximas lives aí que a gente for fazer, nesses próximos vídeos que vocês vão assistir, né? Não vai ser live, porque está sendo gravado, você vai assistir depois. Que você possa aprender com a gente, que seja um bate-papo, uma conversa aqui informal, em que você possa se sentir em casa aqui conosco. Beleza? Live é sempre se for ao vivo, né? Live acho que sim. Tecnicamente, né? Sim, é interessante não falar live, né? É isso? Não. É porque eu acho que eu já ouvi pessoas falarem uma live gravada. Não, aí não é live. A palavra Faz live sentido. significa ao vivo. Essa é a tradução da Ainda palavra. bem que a gente trouxe um professor de inglês. É isso. Quando você tá assistindo um jogo de futebol que tá ao vivo lá nos Estados Unidos, tem escrito live. É Que isso. louco. É isso. Que diferente. Que diferente. Em A inglês, live né, gravada, eu acho que algum dia ela passou ao vivo e agora ela tá gravada. Faz sentido. Será? Pra gente tá ao vivo. Pra gente tá ao vivo aqui, ó. Ih, não, eu ia falar isso agora, pra mim tá ao vivo. É isso. Então, Fechou. é Então a é uma nossa live. Então é a nossa live. É isso aí. A gente chegou no consenso necessário pra não estar errado. Então, beleza. É isso. A gente fez nós estarmos certos. É isso. Então, fechou. Eu tenho essa habilidade. E quem és tu? Eu sou o Renan, mais conhecido como Mega. Sou professor de inglês, o criador da Mega English e um grande curioso sobre aprendizagem, sobre como aprender idiomas. Acho que é nesse mundo que eu caminho aí. Legal. Massa. Mais conhecido como Mega? A galera muito mais conhecida como Mega. Você me conheceu como Renan, mas você me chama de Mega. É isso. Você já me conheceu como Mega, né? Já conheci como Mega, isso, então fica Mega. A E minha de onde mãe- que vem Mega? A minha mãe me conheceu como Renan, mas ela me chama de Mega hoje. Ela te conheceu como Renan? Acredite. Faz bastante tempo já, né? E o Mega? Explica aí pra galera. O Mega veio da dança, o apelido que veio da dança. Eu tinha o cabelo comprido, então esse cabelo aqui que não parece, mas já foi um grande cabelo cacheado. E eu usava uma touca azul e aí ficava parecendo um capacete. E aí a galera me zoou, eu não gostei. E aí não Que tem era o como... Mega Man. Exato, de Mega Man. É o capacete azul do Mega Man. E é isso, eu não gostei, aí foi isso. E aí a galera fez questão de espalhar muito. E aí até eu comecei a gostar, pô, Mega Man, sou Mega Man. E aí... Mega Man era aderia. legal, eu gostava de assistir. Era legal. Talvez as crianças que estejam assistindo aí, que não conhecem, dá uma pesquisada, assiste uns vídeos aí que é bem legal o Mega Exato. Man. Tinha um joguinho também no Sega. A galera não conhece hoje mais. A galera acha que todo mundo acha que me chama de Megamente, as crianças me chamam de Megamente. Megamente, já é outro Mega agora. A cabeça azul também, mas é outro Mega já. E rolou, né? Dá bate, pra usar. Bate, eu aceito. Eu sou um gênio. É isso, dá pra usar. Legal. Legal. Fechou. E nessa live, que não é live, porque ela não é ao vivo, a proposta é trazer conhecimentos a respeito de inglês. A gente quer falar de inglês. Dificuldade para aprender o idioma, sobre dicas, hacks, né, de como fazer para você aprender inglês mais rápido. E por isso que a gente trouxe o Mega. Vocês vão entender ao longo da live que não foi por acaso. A gente está trazendo o Mega justamente porque ele é um grande especialista nessa área. Ele vai falar um pouco sobre a jornada dele. Mas mais importante de tudo é que quem assiste a live até o final, quem ficar até o final, vai sair daqui com certeza com coisas práticas. Então a gente tem uma filosofia de que o conhecimento ele só se torna útil, ele só é conhecimento de verdade quando ele transforma. Quando ele muda a sua forma de fazer algo, muda a sua forma de ver o mundo, muda a sua forma de reagir às coisas. Então é fundamental. O conhecimento ele é importante para que ele possa te transformar. Então quem assiste a live até o final vai ter conteúdos necessários para você acrescentar no dia a dia, para você aprender inglês mais rápido, aprender inglês mais fácil, que diz o Renan que aprender inglês é fácil. A gente ainda quer entender melhor como é que funciona isso. Vocês vão. É isso. E bem rápido, pelo que ele falou aqui com a gente, né? Muito rápido. Você vai entender o que a gente está falando no final da live. Mas quem ficar, a proposta é essa. O Renan vai trazer dicas práticas, vai trazer uma nova forma de olhar pro inglês e mostrar que é possível para qualquer pessoa.
né? Então É isso. é isso aí. Se você está interessado em aprender inglês, você está interessado em dominar esse novo idioma, que é quase já obrigatório, né? É uma necessidade, É né? uma necessidade. Não é uma Essa mais. live é pra você. É pra você. Se não, se você não quer aprender inglês, Dá o essa tab live. aí, Não. vai pro Gustavo Lima, né? vai ouvir Gustavo Lima. É isso. Então, aproveite e já curte, compartilha, se inscreve aí, que senão você esquece. Bom, como foi sua jornada? Nasceu e pensou assim, vou ser professor de inglês quando eu crescer? Como que foi isso aí? Já Não, nasceu quando- falando inglês? Quando falaram Mega Man, eu falei, putz, tem que aprender inglês, porque é Mega Man, não é Mega Homem. Então, É isso. Não é grande homem. É, exatamente, não é do grande homem. Não, na verdade, é isso, eu nunca passou pela minha cabeça quando criança que eu um dia falaria inglês, ou muito menos que viraria um professor de inglês. Acho que professor era eu repudiava, jamais que... Isso eu tinha claro, jamais quero ser professor, uma profissão dá muito trabalho, sabe? A minha escola eu dava muito trabalho, então eu acredito que eu não queria ser aquele cara que tá lá na frente. Mas é isso, as experiências, acho que com 13 anos de idade eu comecei a dançar, e aí eu comecei a ter contato com bastante coisa em inglês, e aí não a estudar, não tinha interesse em aprender inglês ainda, mas eu comecei a ter contato com muita coisa em inglês. Então, as músicas, os vídeos que eu assistia os vídeos de competição e a narração era toda em inglês, e aí eu naturalmente comecei a entender quando o cara dizia pra trás, tá acabando o tempo, e era consequência, não foi porque eu queria aprender inglês. Mas eu vi a situação e ia associando as coisas. E beleza, passou o tempo, com 17 anos, a minha mãe me matriculou no curso de inglês. É até curioso essa parte, que eu acho que eu nunca contei pra ninguém. Só que eu entrei no curso de inglês, foi interessado em informática, mas era porque o meu pai não pagava pensão. E aí uma das formas do meu pai garantir que meu pai ia pagar a pensão era, fazer um curso no nome dele, porque é certeza que ele vai pagar. Então não foi porque eu tinha interesse em aprender inglês, sabe? Surgiu do nada. Foi pra ele pagar a pensão. Exato, foi pra garantir que o dinheiro ia vir de alguma forma. Falei, eu vou estudar com alguma coisa. Aí a primeira oportunidade que apareceu foi o curso de inglês e informática. Essa é a primeira dica da live, como forçar o seu pai a pagar a pensão. Não, o meu pai nem sabe hoje o quanto ele foi importante no meu aprendizado de inglês. Ele Fundamental. não tem ideia, exatamente. Mas tá aí. É isso. Pai e mãe tá aí. E aí, nesse processo, como eu falei, eu não tinha interesse em aprender inglês. Eu comecei o curso pensando na informática, e era isso que eu queria. Porém, em pouco tempo de curso, eu comecei a perceber que era muito fácil as atividades para mim. Então, a escola que eu estudei talvez tinha um método diferente do que era o tradicional naquela época, do que eu achava que devia ser. Então, a escola não trabalhava com gramática nem nada. Eu só ficava fazendo historinha e fazendo teatros. Então, era fácil pra mim, porque eu via as falas, ouvia, treinava, já estava acostumado a ouvir as músicas em inglês, as coisas de inglês da dança, então muita coisa eu sabia pronunciar, o que eu não sabia eu ouvia, aprendia e falava do teatro. E aí naquela época eu não enxergava como isso era interessante. Eu achava até, nossa, que chatice, é só teatro. Só que depois de um tempo de curso, 4, 5 meses de curso, eu comecei a perceber o quanto de vocabulário que eu tinha. Eu tinha aprendido muitas palavras, porque eu memorizei pra fazer os teatros. E aí, legal, que legal, tô aprendendo. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer um estágio nessa mesma escola que eu estudava. Acho que acontece, acho que foi assim com vocês, né? É isso. O Raul sabe, mas o Raul foi meu aluno. Isso. Exatamente, cara. O Raul chegou aqui, acho que através disso. É isso. E aí foi isso. E aí nessa oportunidade de fazer estágio, eu passava o dia inteiro assistindo aulas de inglês, vendo os professores falando inglês, ouvindo as atividades do livro em inglês repetidas vezes. Eu tinha de cor o áudio. Se você falasse tal frase, eu sabia em qual áudio, em qual minuto que estava do CD aquilo, porque era 8 horas por dia fazendo aquilo. E aí essa imersão fez com que, primeiro, como eu falei, eu já tinha começado a enxergar que estava fácil, que eu estava conseguindo aprender, e aí essa imersão fez eu aprender muita coisa em muito pouco tempo. E aí, paralelo a isso, eu continuava dançando, surgiram oportunidades de eu conseguir pôr em prática o que eu aprendia. Então tinha eventos que tinha muita gente, muito artista de outros países, e eu tive a oportunidade de conversar, eu entendia o workshop que o cara falava, entendia o que ele estava explicando, e aquilo, acho que foi o grande... O que essa escola fez pra mim foi me motivar e me mostrar o quanto era fácil e quanto eu tava conseguindo fazer. E aí eu mergulhei de fato. Aí eu comecei a estudar, buscar muito, e assim, em pouquíssimo tempo, como eu falei, eu acho que eu fiz 4 ou 5 meses de curso, e aí depois acho que fez 6 meses a mais de estágio. Eu acho que deu esse período de um ano, eu acho que eu estava falando inglês. Foi onde eu já tive a primeira oportunidade de viajar
pra falar inglês e conseguia conversar com as pessoas, sabe? Consegui viajar e fui o tradutor da viagem. Ô, louco. Esse é o ponto. E eu, naquele momento, eu não tinha talvez essa confiança, mas eu aprendi muito e no processo, foi muito natural, eu não entendi como aconteceu isso, eu não consegui enxergar isso acontecendo. Eu enxerguei depois que já tinha acontecido. Mas aconteceu Exato. Quando você percebeu que tinha Já estava acontecendo. Eu me lembro de uma vez, eu fui no boliche com meus amigos, e aí o boliche fechou, o boliche ficava do lado de um mercado do Extra, o boliche fechou, e a gente teve que ficar esperando voltar os ônibus voltarem a circular. E a gente entrou no Extra, tava andando, e aí tava isso, 4 horas da manhã, a televisão, e aí tava passando um filme inglês lá na parte das televisões, tava passando um filme inglês, e eu parei na frente, tinha bebido já, então parei na frente da televisão, Facilita. e aí comecei a olhar e comecei a conseguir entender tudo que tava acontecendo no filme. E aí eu fiquei, caraca, o que tá acontecendo? Como que isso tá acontecendo? Então foi um processo muito natural que eu não enxerguei, assim, ó, tava acontecendo, eu via música, eu tava no processo da escola, tava no processo da dança, um monte de informação, eu tendo as oportunidades de utilizar, quando eu percebi eu já sabia falar inglês. E aí foi onde eu comecei a buscar tentar entender como que eu fiz isso. E aí foi onde eu comecei a entender os caminhos que funcionam, como que você aprende uma língua. Acho que pouco tempo depois foi quando eu fui pro Chile, e aí também não sabia nada de espanhol. Eu tinha ido uma vez com um grupo de amigos, onde meus amigos falavam, e eu, por meus amigos falarem, eu não falei nada, eu não aprendi uma palavra. Eu falava, hola, que tal? Era o máximo que eu falava, hola, que tal? Hola, que tal? Só que era político, eu só sabia falar, e se? Qualquer um que perguntasse qualquer coisa era si. Não, si. Era esse meu diálogo. E aí um ano depois... Mas você entendia? Não, nada. Eu fui com esse pensamento, falei, pô, não precisa dar espanhol, é igual português. Eu fui com isso. Acho que as pessoas pensam assim, né? Falei, pô, assisti a Chaves, assisti a Chiquititas. Eu vou assistir a Rebelde. E sou rebelde. Eu lembro que era assim a música, então vai ser a mesma Quando coisa. não sigo lo desmaio. Tá vendo? A gente sabe espanhol. Eu já falei. Eu fui consciente disso. E não entendia nada. Eles falavam muito rápido. E assim, eu não tô exagerando, era nada mesmo. Quando eles conversavam comigo e falavam pra eu entender, talvez eu entendesse algumas coisas. Mas é muito diferente. A gente vê as palavras parecidas com o português e acha que aí chegar lá e conversar é igual. E não é. Então, nessa primeira vez que eu fui, eu não aprendi nada, não entendia nada. E aí, como eu tava com um grupo de brasileiros, eu não precisei também. Então, porque eu conversava com meus amigos, quando precisava de alguma coisa, esse amigo ia lá e representava a gente. Falava, perguntava o que tinha que perguntar e funcionou. Aí, no ano seguinte, eu fui sozinho. Eu fiz amizade com esse pessoal de lá, a gente ficou na casa de um pessoal, fiz amizade, e eles vieram pra cá, então depois que a gente foi lá a primeira vez, eles vieram pra minha casa, vieram 6 chilenos, ficaram um mês na minha casa, e até minha mãe tava falando espanhol nessa época aí. Ô, louco! Exatamente, que eles ficaram um mês lá. E eu decidi, não, vou pra lá também. E aí eu fui e fiquei 3 meses no Chile. E aí era isso, eu cheguei no primeiro momento, eu não sabia nada, não entendia nada, o pessoal me recebeu no aeroporto, era, olá, oi, mega, sim, oh, yeah, era inglês, era isso. Hello. Essa era a minha referência de comunicação sem ser em português, era hello, beleza. No primeiro dia, eu lembro dessa cena muito clara na minha cabeça, que eles eram uma família muito tradicional. Então, o jantar, o almoço, era todo mundo sentado na mesa, desliga a televisão, sem aparelhos eletrônicos, a mãe faz o prato de todo mundo e traz, coloca, senta e todo mundo come. Ninguém se levanta antes de todo mundo acabar. E eu lembro que era isso, todo mundo conversando. E eu me lembro claramente desse primeiro dia, todo mundo conversando e eu aqui assim, ó, sabe, frustrante. Que foi, pô, tô num país diferente e eu não conseguia entender nada, não conseguia falar nada. Que agonia. Aí, claro, com a mímica, sabe, com muito esforço eu conseguia me virar. Eles me entendiam e eu entendi o que eles estavam falando. Mas não era natural, eles estavam conversando, eu não conseguia participar da conversa deles. Sabe, eu não conseguia, eles comentavam do jornal, do que passou na televisão, eu não tinha entendido o que passou na televisão. Então, era frustrante. Entendi. E aí era isso. Baseado no que eu já tinha vivenciado com o inglês, eu tive esse pensamento. Pô, eu sei o caminho. O que eu preciso fazer? Como que eu fiz com o inglês? Pô, foi assim que funcionou. E eu apliquei a mesma coisa com o espanhol. Eu juro, em menos de 2 semanas, eu não vou dizer que eu estava fluente, mas em menos de 2 semanas, eu andava em Santiago inteiro, sozinho, ia nas lojas, conversava com todo mundo, pegava ônibus, pedia informação, perguntava qual ônibus que passava no bairro que eu estava. E as pessoas não percebiam que eu não era chileno. Porque eu conseguia conversar igual eles conversavam. Então, talvez não com a mesma riqueza de vocabulário, talvez não com a mesma confiança que eles tinham, porque eles estavam falando com naturalidade, mas sim, eu apliquei as técnicas que eu aprendi
com inglês, com espanhol, e muito pouco tempo funcionou, porque eu tava lá, morando lá, sabe? Era a imersão. O que eu passei aqui na época da escola, eu passei lá muito mais intenso. E porque lá eu não tinha brasileiros. Aqui, eu tava tendo essa imersão na escola, vivendo inglês, mas eu ia pra casa ouvir português. Eu entrava no YouTube, eu conversava com meus amigos, conversava com todo mundo em português. Lá eu me isolei de português durante 3 meses. Então, nas 2 semanas já, eu estava sem ter contato nenhum com português, o espanhol aconteceu muito fácil. Então, é possível aplicar isso com qualquer língua. Sabe? Só basta você saber o caminho. E a gente vai falar mais disso, né? Legal. Então, você aplicou uma técnica que você já utilizava no inglês. E em 2 semanas, você estava praticamente falando... Praticamente não, estava falando o idioma que você não conhecia nada. Eu considero fluente, porque fluente, pra mim, cada um tem uma definição do que é fluência. Sim, mas você estava passando despercebido lá. Fluência é quando a fala flui. Sim. Então eu conseguia conversar e a fala fluía. Não ficava naquela conversa. Eu quero... Não existia isso. Então a fala flui com naturalidade. Então isso é uma fala fluente, na minha concepção. Então eu era fluente naquele momento. É porque eu não gosto muito dessa... Sei lá, eu fujo um pouco dessa expressão fluente. Muitas pessoas, até que vêm aqui na escola, falam: ah, mas eu vou aprender inglês fluente. E sei lá, às vezes as pessoas... Eu tenho a sensação de que elas estão querendo saber tudo sobre o idioma, mas eu, sei lá, se for assim, eu não sou fluente no português, não. Acho que é essa a questão. A definição de fluência, não, as pessoas têm essa visão, que ser fluente é você saber tudo. Como que fala isso em inglês, então? Não sei. Então você não é fluente? Não. Assim, a gente é fluente em português, mas se eu te perguntar o que é um verbo transitivo indireto, talvez você não consiga me responder. E não mesmo. Inclusive, esse exemplo é perfeito. É isso. Então, a gente sabe falar português fluentemente, mas a gente fala errado, a gente come palavra, a gente emenda uma palavra na outra. Nesse período que os chilenos vieram pra cá, eu lembro que teve uma época que um dos amigos chilenos chegou pra mim: oi, Mega! Que me chamava de Mega, né? Oi, Mega, que é isso? E escreveu pra mim, porque ele tá aprendendo português, e aí escreveu pra mim ao pé da letra, com K. Que cê tá fazendo aqui? Meu, que é isso que as pessoas falam? Eu não entendo. E esse era um dos chilenos que estudavam português lá. E ele falou: eu não entendo. E ele escreveu ao pé da letra: que cê tá fazendo aqui? Porque é assim que a gente fala. Assim, o cara mais formal, ou o cara que tem o melhor português do mundo, ele não fala, o brasileiro. O cara que é brasileiro, ele pode ter o português corretíssimo. Mas eu não consigo imaginar essa pessoa naturalmente falando: o que você está fazendo aqui? Não fala, ninguém fala assim, certo? Então quer dizer que a gente não é fluente em português? Não, porque a fala fluente... Acho que se ele falasse o que você está fazendo aqui... Ele não seria fluente. Exato, porque a fala não está fluindo com naturalidade. Então eu acho que, como eu falei, cada um tem uma concepção do que é fluente. Pra mim, fluente é da palavra fluir. Então, se a conversa flui, você é fluente. Não é você acertar todo o verbo to be. Não, você pode errar o verbo to be. Se a conversa fluiu, não tem problema. Funcionou. Sim, o objetivo da comunicação é se comunicar. É isso. É isso que eu acredito. Por isso que talvez a definição de fluência das pessoas seja diferente. Porque o método tradicional, ou que a gente está condicionado a entender que é aprender uma língua, não é o se comunicar. Talvez é passar na prova. De passar na prova, às vezes o cara erra o detalhe na prova, mas o cara conseguiu passar a mensagem. Só que é analisado a prova. Se você errou a vírgula, você não errou, você não sabe. Eu tenho a sensação que o método tradicional está tentando formar professores. É isso. Tipo... na gramática, né? Não, o método tradicional ele faz isso. Ele forma entendedores da língua, conhecedores. Mas não forma pessoas habilitadas a conversar. Sim. Então, o método tradicional ele desenvolve conhecimento. Mas o conhecimento, se você não aplica, não é nada. Então, se você tem um conhecimento e não consegue aplicar, não te serve. Agora, o método onde você fica fluente, esse método que eu apliquei, eu falava no espanhol, eu era fluente, eu conseguia aplicar. Eu não sabia escrever direito. Então, quando eu falava com as pessoas no Facebook, eu escrevia aportuguesado. Eu não sabia o certo das palavras, eu não sabia conjugar, talvez, tal verbo da forma que eu queria dizer naquele momento. Mas a fala acontecia. Então, a fala era fluente. E é claro, depois disso, eu estudei para escrever, porque eu queria também poder ler e escrever em espanhol. Mas é isso. Faz sentido. Mas assim, igual a gente, sei lá, desde pequeno você tinha um interesse pelo idioma. Você tinha curiosidade, você tinha algo ali, igual você falou, você dançava, então você tinha uma curiosidade de ouvir, o aprendizado fluiu naturalmente para você. Você me parece uma minoria esmagadora é ótimo, né? Você me parece uma minoria da população, assim, que tem facilidade, que o idioma fluiu para mim, quando eu me dei conta eu já estava falando. E ao mesmo tempo, talvez uma pessoa que está em casa, eu já fiz 5 anos de inglês, ou então o inglês não é uma coisa que eu gosto.
Inglês não é uma coisa que eu gosto. Tipo, tem pessoas que têm facilidade e tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. E como que é a aprendizagem do idioma para essas pessoas diferentes? Eu acredito assim, ó. Não existe, no caso do inglês, as pessoas não é facilidade ou dificuldade que a pessoa tem facilidade ou tem dificuldade. Eu acredito que é muito mais uma questão de vivência. Então, você é bom naquilo que você tem contato, que você é exposto. Então, você aprende com o que você é exposto. Então, quando eu dava aula pro Raul, a gente trabalhava a escola era no Ipiranga, em São Paulo, que era do lado do Heliópolis. Então, eu tinha muitos alunos que tinham uma classe, uma condição social diferente, melhor, e muitos que não tinham. E era muito claro para mim que na própria sala do Raul, o Raul era um aluno que já gostava de tecnologia, gostava de internet, gostava de música, talvez. Gostava, Sim, né? gostava. Eu lembro de você com fone de ouvido. Sempre. E na mesma sala do Raul, o Raul era muito amigo de um menino que morava no Heliópolis, que ouvia funk o dia inteiro. Ouvia funk o dia inteiro, José Augusto, me lembro desse garoto. Certo? Já pensou disso chega pra ele? Cara, talvez ele manda lá a mensagem. Seria muito massa se você um dia... José Augusto, se estiver ouvindo, responda esse vídeo, por favor. Responda esse vídeo. Nós lembramos de você. É isso. E o José Augusto, ele tem a dificuldade? Não, mas o Raul, ele tinha 11 anos naquela época, não lembro. Era isso aí. Um Acho jovem. que 11, 12. Era com a criança. E ele já tinha tido contato com muitas coisas em inglês. Por causa da internet, por causa das músicas, por causa do videogame. Ele jogava Counter-Strike, por causa disso, por causa daquilo. Então ele tinha contato com muita coisa em inglês. O José Augusto não tinha o hábito. Eu não consigo imaginar que os pais do José Augusto, que o José Augusto em casa, ele assistia filme legendado. Eu não consigo imaginar isso. Eu não consigo imaginar o José Augusto ouvindo uma música em inglês e prestando atenção, talvez, ou não, mas ouvir ele parar e pôr a música. Nossa, tô com uma vontade de ouvir essa música e pôr uma música em inglês. Eu vi ele fazendo isso com funk todos os dias. E não só imagino, mas eu via. Então, ele tinha pouquíssimo contato com o inglês. Então, se ele tinha dificuldade, a dificuldade é porque ele não tinha contato. E muitas vezes também, você falou do gênero, né? Muitas vezes a pessoa também não escuta o gênero porque não entende, porque não entende o idioma. E a partir do momento que ela começa a ter o contato, começa a entender, ela começa a gostar, né? É muito cultural, é isso. Assim, ó, a minha esposa, eu conheci minha esposa, o filho dela tinha 9 anos, e ele já tinha o hábito de assistir filme em inglês, com áudio em inglês. Assim, ele não gostava, mas porque ele preferia colocar dublado, mas se colocasse, porque ele lia muito, porque era da cultura dele. Então não era um problema pra ele. Várias coisas que eu falava em inglês com ele, ele já entendia, porque ele jogava videogame, ele gosta de youtuber, ele me mostra vários canais de youtubers de fora, que não são brasileiros. Então, é o contato. E aí eu acredito muito nessa questão. Acho que a gente fala não gosta porque a gente tem dificuldade, mas acho que é um ciclo. A gente não gosta porque tem dificuldade, e tem dificuldade porque a gente não gosta. Sabe, eu não gosto de futebol, mas não gosto de futebol porque eu sou péssimo jogando. Se eu fosse bom jogando bola, com certeza ia gostar de sair com meus amigos pra jogar bola. Com certeza. Então, eu acho que é esse ciclo. Então, eu tive facilidade no inglês porque eu já estava mergulhado em coisas que viviam em inglês. E aí, quando eu decidi estudar, foi mais fácil pra mim. Então, significa que outras pessoas que não têm contato com coisas em inglês não podem aprender? Não, basta você aprender nas coisas que você faz, você consegue envolver coisas em inglês. Que foi o que a gente comentou um pouco mais cedo, que a gente estava conversando. Se torna uma questão cultural porque você vê as pessoas que estão perto de você falando, eu não gosto de inglês, eu não gosto de inglês. E aí você nunca, nem experimentou o idioma, nem experimentou aprender o idioma. E aí você fala, eu não gosto de inglês. Porque você aprendeu isso em casa e aprendeu que as pessoas falando pra você que é difícil, e aí você criou essa cultura de que... É do ser humano isso, a gente não gosta de ser diferente. Então, se a gente tem uma família, mora 20 pessoas na sua casa e ninguém gosta de inglês, todo mundo odeia inglês, você não é o cara que vai falar, eu gosto. Sim, você adere. Você inconscientemente você adere, inglês é chato, inglês é ruim, inglês é difícil. E a dificuldade que as pessoas têm com o inglês, falando de dificuldade, é essa. Assim, a dificuldade que as pessoas vão fazer 11 anos em março, que eu trabalho com a língua inglesa já, e nesse tempo eu pude comprovar isso, que a dificuldade, claro que existem exceções, mas a dificuldade que as pessoas têm com o inglês não é com o inglês em si, é com várias outras coisas, mas não com o inglês. É porque a pessoa tem vergonha, é porque ela se bloqueia, porque ela se impede de alguma forma, porque ela teve alguma experiência e tem algum trauma, por várias questões, mas não é com a dificuldade com o inglês em si. Certo? E é como eu falei, tem exceções de pessoas que têm algum problema na dicção, que talvez seja difícil para pronunciar, ou não sei, mas a grande maioria, a dificuldade não é o inglês em si. É uma dificuldade externa.
a maior parte dos bloqueios, pensando no nosso caso aqui Brasil, se o inglês é tão simples assim, é tão fácil, por que a gente não aprende? Por que todo mundo fala inglês? Por que você não sai na rua e vê as pessoas falando inglês? Exato. E aí é muito, pelo que você falou, do caso de... é cultural. Então você vai pra Europa, as pessoas, todo mundo fala inglês, é comum que todo mundo fale inglês e é algo tradicional. Natural. Você não vê as pessoas tremendo pra falar inglês. E as pessoas não falam corretamente, tá? Falando aqui, voltando no fluente ou não fluente, você não vê que as pessoas falam o inglês perfeito. Mas todo mundo conversa como se estivesse falando a língua deles. Porque já tá acostumado, né? Porque já tá mais ambientado Eu fui pro Suriname, né? No Suriname eles falam 3 línguas. Suriname? Exatamente, tive essa oportunidade aí, cara. Conheci ninguém que falasse do Suriname. Não, fui pro Suriname, cara. Conheci nem sei como é, surinamita. Eu acredito que é isso. Não sei. Se alguém souber, corrija-me. Manda aí por favor. Como é que fala? Quem mora no Suriname esse cara que veio pra cá, eu conheci ele aqui em São Paulo. Conheci ele em Belém, na verdade. Num evento que eu fui em Belém. E aí ele falava inglês, conversava com ele em inglês. No Suriname eles falam Dutch, que o Suriname era uma colônia holandesa, então eles falam Dutch. Eles falam inglês. E eles falam Saranatongo, que é uma língua indígena deles. E é comum. E assim, eu conversava com esse cara, e aí no diálogo, ele falou pra mim, eu conversando com ele, conheci a história dele. Ele tinha sido morador de rua, passou por uma série de... Ele tinha uma história muito interessante de conhecer, mas sim, ele não era o cara que tinha estudo. E aí eu perguntava como que você aprendeu inglês. Porque todo mundo fala inglês no meu país. Era essa a resposta dele. Porque todo mundo que eu convivo fala inglês. Não, mas como você estudou? Não, as pessoas... Como que você aprendeu o Saranatongo ou o Dutch? Como é que você escolhe qual você vai falar? Não, porque a gente ouve todos os dias. Assim como a gente aprendeu português, eles vivem com 3 línguas. Sabe, uma família japonesa que tem um filho no Brasil. E o filho não aprende o português e em casa a criança só ouve japonês. A criança aprende, porque ela está exposta, a não ser que os pais não conversem, ou porque ele não tem essa exposição tão grande. Mas se ele tem essa exposição, ele aprende a língua. Então é um processo natural. Lá no Suriname, é isso, as pessoas não é por conta do aprender. E esse menino aí do Suriname, ele falava inglês comigo, mas era eu como professor de inglês, eu conseguia fazer essa análise. Porque ele falava muito errado, mas era fluente. É fluente. Você assim, entendia? Não, fluente. Se você, qualquer pessoa, uma pessoa, e a confiança, né? O cara falava, porque pra ele tá falando tudo certo, é a fluência dele. Então, assim como a gente no português fala tudo errado. Sabe, a gente fala, é errado gramaticalmente, mas é assim que se conversa. O natural é assim que fala. Sim. Então, isso acontecia no inglês. E aí, voltando no caso da Europa, todo mundo fala inglês. Por que as pessoas falam inglês como que as pessoas falam inglês com tanta naturalidade, se não é a língua materna deles? É porque as escolas têm o sistema educacional é muito bom? Pode ser que seja, mas não é por isso. É porque simplesmente para eles é algo natural. Eles nascem, são uma criança na Europa, ela vê todos os dias as pessoas na rua falando inglês, ela no caminho da escola ela pega um ônibus, ela ouve as pessoas falando inglês, ela assiste no jornal eles têm informações em inglês, sai na rua tem informações em inglês, porque eles estão acostumados a ter turista todos os dias rondando. Ele vê os pais dele falando inglês, e aí ele cresce, que é algo natural. A gente no Brasil, quando era criança, eu achava impressionante quando eu via alguém falando inglês. Eu falei, uau, o cara fala inglês. É muito diferente. Nossa, eu não tô entendendo nada. Então, inglês pra mim era algo muito distante da minha realidade. Era muito distante. Com que frequência as pessoas falam pra você? Você é professor de inglês? Sim, então fala aí. Exato, porque as pessoas querem ouvir inglês. Aí eu posso falar qualquer coisa, posso inventar que as pessoas ficam, uau. Porque é algo que não faz parte da nossa realidade. E aí, quando a gente é criança, a gente ouve as pessoas... Qual comentário que a gente ouve, sabe? Nossa, eu vou estudar inglês. Os comentários que a gente ouve é, nossa, você é louco. Inglês é muito difícil. Nossa, você é louco, inglês não dá. Nossa, eu tenho que fazer uma prova de inglês na escola. Nossa, inglês é pra quem tem dinheiro. Você tem que morar fora. Você tem que estudar há muitos anos. Então, a gente criança ainda cria essa consciência de que inglês, né? É algo distante, não é pra gente. É que nem o papo lá do peixe, né? O filho viu a mãe cozinhando, aí a mãe corta a cabeça e o rabo. Mãe, por que você corta a cabeça e o rabo? Ah, porque a sua avó faz assim. Vó, por que quando você cozinha você corta a cabeça e o rabo? Ah, não sei, porque a Bisa fazia assim. Aí foi perguntar pra Bisa, Bisa, por que quando a minha mãe, a minha avó vão cozinhar, elas cortam a cabeça e o rabo e falaram que aprenderam com você? Ah, porque na minha época o fogão era pequeno, então a gente tinha que cortar a cabeça e o rabo pra caber. Então as pessoas continuam fazendo algo nem sabe, que nem sabem o porquê continua fazendo. E que nem um pai e uma mãe falar pro filho, é difícil, ou, nossa, inglês, mas nem sabe por que tá falando isso. É isso. Porque escutou de alguém... Talvez nunca nem estudou inglês.
Exato, E aí exato. já fala que inglês é algo super difícil. Sim. E aí não é só não, e são os pais. A gente convive, a nossa. Naturalmente, as pessoas que a gente convive não falam inglês. Sim. Sabe? Sim. Não falam. E todos os comentários que a gente ouve são, na maioria das vezes, são comentários negativos. Sim. Aí a gente, nossa, tem que aprender inglês, senão eu vou perder meu emprego. São sempre coisas que trazem algo negativo. Não é nunca, nossa, inglês é demais, conseguir. Dificilmente é esse tipo de comentário. E a gente já deixa isso embutido. E aí as primeiras experiências que a gente tem, normalmente quando a gente vai pra escola pública, na maioria dos casos, é verbo to be. Verbo to be, que lá é verbo to be, né? Verbo to be, ou seja lá como é ensinado. Que a gente passa da quinta série até o terceiro ano vendo isso e a gente acha que aprender inglês é aquilo. Então qualquer pessoa que nunca estudou inglês fora, a gente acha que para aprender inglês tem que aprender verbo to be. É esse o pensamento. Quando eu dava aula nas escolas, eu me lembro diversas vezes de eu falar para um pai da lição de casa da criança era jogar videogame, que ele tinha que fazer tal missão e ele tinha que falar pra mim qual que era a missão, e aí ele tinha que pesquisar, aprender as frases. E o filho se empolgava com isso. Aí o pai não gostava porque o filho não abriu o livro em casa, ou não estava aprendendo o verbo to be. Porque o pai aprendeu lá na escola que ele aprendeu o verbo to be, ele achava que pro filho falar inglês, a primeira coisa era aprender o verbo to be também. E aí, além dos bloqueios que a gente já tem enraizados lá, já que a gente herdou dos pais ou das pessoas, a gente tem essas primeiras experiências que vão bloqueando cada vez mais. E aí, na maioria das vezes, são experiências que trazem algo negativo. A gente tá na aula, alguém ri da gente, aí já junta com aquele monte de coisa, e aí vai virando a bola de neve. E aí a gente faz 18 anos, 20 anos, e acha e já tá fechado pro inglês. Aí a gente começa a estudar, já crente de que vai ser difícil, crente que não vai conseguir, crente que não vai funcionar. E aí, é claro que se você começa a fazer algo com esse pensamento, vai ser muito mais difícil. Sim. É consequência. Muito. Naturalmente. Não tem como, né? Não tem como eu vou bater o pênalti e falar, não, mas eu vou chutar pra fora. Não, eu vou chutar pra fora. Eu vou chutar pra fora. O meu corpo só obedece o que o meu cérebro manda. Ele só faz o que o meu cérebro manda. Sim. Então, se eu falo, eu vou chutar pra fora, o meu cérebro cria um filme de eu indo lá inconsciente. Ele cria um filme de eu correndo, chutando e a bola indo pra fora. E aí o meu pé obedece isso. Sim. É natural. É Raul, isso. o Raul, como um grande entendedor desse tipo de coisa, ele sabe que ele pode falar muito mais que eu, que é assim que funciona. É muito mais aqui. Então, o primeiro passo para aprender inglês baseado em tudo isso é você quebrar esse monte de bloqueio. Então, para aprender inglês, a gente precisa quebrar todas essas barreiras. E temos que nos tornar um europeu, sabe? Não tem bloqueios. Posso aprender inglês assim. Sim. Eu sou aberto, estou aberto a abrir as portas para o inglês. Eu permito que o inglês flua pra mim naturalmente. Aí fica fácil. É isso. É tipo medo de barata. Nenhuma criança nasce com medo de barata. Exato. Aí um dia ela tá lá no chão sentada, e aí ela vê uma baratinha passar, ela pega na mão e fala, olha mamãe. De um jeito que parece que é É isso. Nossa, pior coisa do mundo. É E aí a isso. criança associa aquela memória traumática. E aí as memórias traumáticas relacionadas ao inglês vão surgindo também. De uma aprendizagem ineficaz, de um método não funcional. E como eu falei, acho que antes da gente ter os nossos próprios traumas, já tem dos outros. Já. A gente já suga e Já aí herda, né? só vai Consciência somando. Exatamente. Então talvez a facilidade que eu tive tenha sido essa. Porque eu vivi coisas onde eu estava em contato com o inglês e com pessoas, talvez, com artistas, com pessoas que já falavam inglês. Então eu consegui quebrando esses bloqueios. Antes de saber que eles existiam, eu consegui ir derrubando eles. Então foi fácil, quando eu decidi estudar, já estava mais fácil. E alguém que nunca teve contato nenhum com inglês, nenhum. Ela tá, sei lá, num outro planeta, onde não existe inglês. Que, enfim, nosso dia a dia tá cheio de coisas em inglês, né? Sim. Mas ele não percebeu que tem inglês na vida dele, ele não teve contato com nada, ele fugiu de todas as músicas internacionais, ele só foi pro filme dublado. Qual que é o primeiro passo? É criar esse contato. Assim, ó, a gente, hoje, muito mais do que quando eu estudei, e muito mais do que quando meus pais estudaram, ou quando outras pessoas estudaram, a gente tem acesso a tudo, assim, ó, na palma da mão. Então, quando eu estudei, eu lembro que eu queria aprender uma coisa em inglês, eu tinha que anotar para quando eu chegasse na escola, porque eu não tinha internet em casa, para quando eu chegar em casa eu olhar no dicionário, ou quando eu chegasse em algum lugar que tivesse internet eu pudesse pesquisar. Hoje, dá uma dúvida, eu pesquiso aqui na hora eu respondo isso. Então, a gente tem muitos recursos hoje que facilitam a gente aprender inglês. A mesma coisa, quando eu comecei a estudar, não era tão fácil eu conseguir assistir um filme em inglês. Eu tinha que ir na locadora, era caro para alugar um filme. Faz sentido. Eu tinha que alugar, talvez eram filmes e filmes que tinham, não eram todos os filmes, a maioria tinha, né, legendado, mas tinha que ter um aparelho de DVD. Hoje a gente tem Netflix, a gente tem YouTube, a gente tem um monte de coisas em inglês que é só você escolher, é só uma escolha.
sabe? Uma das coisas que eu sempre aconselho meus alunos quando vão começar a estudar é muda o idioma do seu celular para inglês. É uma coisa simples. Simples. Só que você aprende a falar todos os dias da semana em inglês, sem precisar estudar inglês. Só de desbloquear o celular. Você aprende os dias da semana, você percebe que troca quando fala a data, o mês vem sempre antes do dia. Você aprende o horário, você entende que é AM ou PM. Você aprende a programar o alarme, porque você vai programar o alarme, você não lê lá. Você não precisa ler para saber que aquilo é o alarme. Você reconhece o desenho. Então você vê que está escrito lá, alarm clock. Aí você vai que está escrito snooze. Ah, então aqui que é o soneca. Então soneca é assim que fala. Aí você aprende isso, cancelar, definir, e 1 milhão de coisas sem nem precisar estudar. É só criar exposição, que hoje é muito fácil de fazer, cara. Tanto com as músicas, como eu falei, no método que eu fiz, que era com as músicas, com os vídeos, mas com tudo, com qualquer coisa. Não importa qual sua profissão, o que você faz, o que você gosta, tem muitas coisas em inglês. O tempo todo, né? Uma das coisas que eu fiz, hoje é basicamente, porque eu continuo estudando, continuo aprimorando, mas o meu estudo de inglês hoje é Instagram. Então eu gosto muito de coisas relacionadas à dança, eu sigo páginas de fora que falem de dança. Eu gosto de ver memes, eu gosto de ver coisas engraçadas, mas eu sigo páginas que postam memes em inglês. Então eu fico o dia inteiro, eu tô vendo os meus amigos, aí eu vejo uma piada em inglês. Olha que legal, aí às vezes eu vejo uma palavra, uma expressão, aí eu vejo um comentário, uma gíria, eu não precisei separar 1 hora do meu dia para estudar inglês. Eu tava no Instagram aqui, fazendo nada, e aprendi inglês, assim, ó. Então, é muito fácil, cara. A gente só precisa aprender o caminho, porque, é claro, vai existir um caminho, eu consigo fazer isso porque eu já sei como fazer. Então, você precisa aprender o caminho e utilizar as ferramentas que você já tem, que todo mundo já tem. Legal. Então todo mundo tem acesso. É isso. Essa primeira dica aí, então, é você colocar as coisas do seu dia a dia que podem ser configuradas em inglês, colocar elas pro idioma do inglês. Exato. Você começar a ter um pouco mais de contato com coisas simples, né? Que nem o celular. Sim. O celular você já sabe onde é que tá tudo, né? Que nem você falou. E no início, ó, deixa eu até deixar claro, que no início vai ser horrível. Você vai mudar o celular para inglês e aí você vai se matar para fazer qualquer coisa. Você vai achar horrível, você vai querer mudar. Mas insiste, Depois. mantém por 1 semana, que você vai ver que vai ficar fácil de novo. Sim. E no máximo, se você tá com dificuldade, coloca em português para fazer o que você queria e volta pro inglês. Sim. E aí você vai ver depois, resolver, então é aqui que era configurações. Putz, é assim que fala configurações em inglês, então. E aí você aprendeu uma palavra nova. Legal. Sabe, o que não vai acontecer o que não pode acontecer é você achar que você vai fazer e vai acontecer, vai dar tudo certo de primeira. Não. Vai ser maravilhoso de cara. Não é. Eu tô dizendo que é muito fácil, que dá pra aprender, mas você tem que persistir. Não vai colocar em inglês assim. Não tem um entrada USB. Não é assim que funciona. Você tem que aplicar o método. Você tem que entender o sistema, entender o processo e pôr em prática. E ele funciona, cara. Faz sentido. Isso aí. Mas aí, a pessoa que ela já estudou inglês, enfim, é muito comum, a pessoa estudou inglês por 4, 5 anos, e o inglês não flui para ela. O que está acontecendo aí? Ela tem alguma pecinha a menos ali que não entra, o inglês não funciona para ela. O que já teve esse tipo de caso com seus alunos? O que essa pessoa faz? Enfim, o que acontece com ela? É praticamente todos os casos dos meus alunos, na verdade. De 2014, se eu não me engano, pra cá, eu só trabalho com aulas particulares. E nesse tempo, a maioria também de alunos são alunos que já tinham estudado inglês durante durante muito tempo e ainda tinham dificuldade talvez para conversar, ou para tudo, ou não tinha aprendido nada, ou precisava desesperadamente. Mas alunos que já tinham tido contato com inglês. E acho que com base nisso, eu afirmo mais ainda que a dificuldade que as pessoas têm com o inglês não é com o inglês em si. É com algum bloqueio que ela tem que ela não identificou. Então, na maioria dos casos dessas pessoas, porque ela não identificou que ela tinha esses bloqueios, então ela tentou inserir inglês na mente dela quando ela estava com a porta fechada. E aí não vai funcionar. Se você se bloqueou, se você tapou o seu ouvido, não adianta você ficar ouvindo música em inglês. Se você está bloqueado, ou se você está prestando atenção em outra coisa. Então, primeiro é porque as pessoas não entenderam as necessidades que ela tem, o bloqueio que ela tem para ela quebrar, ou a crença que ela tem que talvez não condiz com a realidade. E entender a necessidade dela em si, porque cada pessoa é diferente. Então, não adianta talvez, não funciona eu falar que para aprender inglês tem que fazer isso,
e fazer assim pra você e pra você. Porque o Raul tem uma experiência. O Raul talvez assistiu tantos filmes na vida dele, teve contato com essas coisas em inglês, jogou videogame, e você teve outras experiências. Então não funciona fazer pra você e pra você a mesma coisa. Então você tem que entender, pô, eu já assisti muito filme, então meu ouvido é muito bom, mas eu pratiquei muito a fala, então eu sinto que eu preciso melhorar isso na fala. E o que na fala eu preciso melhorar? Ah, é porque eu não consigo pronunciar esse som, ou talvez porque eu tenho vergonha simplesmente. E talvez você fale, não, eu sempre li porque eu estudava muito, eu lia muitos manuais porque eu trabalhava com informática, sei lá, e eu lia muita coisa em inglês, e eu tenho muito vocabulário, só que quando eu ouço eu não entendo nada. Então, são necessidades totalmente diferentes. E aí, você precisa saber identificar isso. Então, além de quebrar aqueles bloqueios lá atrás, você precisa identificar agora o que você precisa desenvolver. E não só o geral, eu preciso desenvolver a fala. Não, mas o que na fala que você precisa desenvolver? Porque aí fica mais claro para você entender o que você precisa fazer. E trabalhar o desafio individual ali de cada aluno, né? É ir na raiz. Entender. Não adianta fazer assim, pegar assim, esse monte e jogar pra você, não. Tem que ir na raiz do problema. Sim. Não adianta eu não sei jogar bola. Não adianta ficar treinando embaixadinho na minha garagem, achando que eu vou ir pro campo e vou saber jogar bem. Não, tem que saber. Eu quero aprender a pegar no gol, então eu tenho que treinar no gol. É isso. Então eu preciso identificar o que eu preciso. Certo? E eu acho que um último ponto que causa muito isso é as pessoas acreditarem mais uma vez, não vou dizer em métodos ultrapassados, mas quando a gente fala isso da inglês, a maioria das pessoas pensam que a primeira coisa que tem que fazer é o quê? Comprar um livro, ter um livro de inglês, sentar e abrir e estudar verbo to be. Então, esse é um exemplo, mas o método que a gente tem, que a gente acredita que é necessário aplicar para aprender inglês, a gente acredita que aprender inglês é isso, quando na verdade não é. Sabe, quem de vocês que estão assistindo, sabe, que aprendeu português começando pelo verbo to be, aprendendo que era um verbo? Quem de vocês explicou que era um verbo quando vocês estavam aprendendo português? Sabe? Não faz sentido. E aí a gente começa a inglês, a gente quer aprender as regras gramaticais antes de tudo, ou quer aprender a escrever. Não, cara, ouve e tenta entender primeiro, porque foi isso que o bebê fez. Quando você era bebê, você não sabia nada. Você estava lá viajando na maionese e você só ouvia as pessoas falando e você não entendia nada. Então esse é o primeiro passo, só ficar ouvindo e não entender nada. Então, a primeira dica é, ouça músicas em inglês, mesmo que você não esteja entendendo nada. Escuta música, sabe? Aplica o processo, eu já estou entrando, já dando spoiler aqui do processo, mas aplica o processo que funciona, que faz sentido. Então, as pessoas deixaram de aprender porque aplicaram várias coisas que não faz tão sentido. Entendi. Só um último exemplo sobre esse caso, o meu irmão é sommelier, ele não fala inglês, então ele trabalha com vinhos. E assim, é uma profissão que ele teria muito mais oportunidades, assim como todas as outras profissões, acredito, mas ele teria um leque muito grande de oportunidades se ele falasse inglês. E isso há muito tempo atrás, ele começou a estudar inglês, aí parou, aí começou a estudar, parou, começou a estudar, aí parou. E aí há pouco tempo atrás, no final do ano passado, ele falou pra mim, meu, eu descobri o segredo, eu vou aprender inglês agora não tem erro, eu já descobri como que eu funciono, vou aplicar. Falei, me diz aí então, o que é, qual que é essa mágica que você vai fazer? Eu vou pegar as frases, por exemplo, eu trabalho lá no restaurante, eu tenho que atender os clientes. Eu vou pegar, de início, vou pegar as frases que eu preciso utilizar lá para conversar e vou aprender a passar elas para o inglês e vou aprender a falar elas. Então, agora de início eu vou conseguir saciar. Cara, mas isso é aprender inglês. O que você estava fazendo antes? Isso não é mágica, isso é o normal. Não foi assim que a gente aprendeu português? E a gente precisava falar que a gente precisava comer. A gente falava papá, ou comida, ou apontava. Foi assim que a gente aprendeu português. A gente aprendeu a falar as coisas que a gente precisava, falar quer. Essas são as primeiras coisas, ou falar mamãe, porque o bebê precisa chamar a atenção da mãe. Essas são as primeiras coisas que o bebê aprende. Então é assim que tem que ser com o inglês. A gente precisa entender como funciona o processo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o português é uma das línguas mais difíceis de aprender do mundo. Sim. E se a gente já conseguiu aprender o português, sabe, a gente sabe falar português, se a gente aplicar a mesma coisa com o inglês... É isso, cara. Não, isso é bom, cara. Você aprendeu mais difícil. É isso. Não é aquele português. Mas tô falando, a gente tá aqui conversando, tá me entendendo? Porque eu tô te entendendo também, então tá funcionando. É isso. Então, se a gente aplicar esse mesmo método com o inglês, vai funcionar também. Não tem por que não funcionar. Só que nunca é esse método. O tradicional a gente quer fazer uma mágica, técnicas, quer inventar segredos, macetes. Não tem segredo. É o natural. Entende como funciona o processo e ele vai funcionar para qualquer língua. Poxa, fácil. Show, hein? Legal. É simples, né? A gente
A gente quer complicar as coisas. Quer enfeitar muito, né? Essa Quer é a colocar verdade. muito enfeite, quer dificultar o processo pra deixar mais bonito. Exato, E não aí- tem isso. Não, e falando nisso, eu recebo muito, tanto dos alunos e da internet, eu recebo muitas pessoas questionando isso. Não, inglês é difícil, não dá pra falar que é difícil. Ou português é mais fácil. Ou porque, nossa, porque em português a gente fala assim, em inglês vira tudo isso. Nossa, porque em inglês complica. Meu, o português é tão complexo, a gente fala tanta coisa que não faz sentido. Eu tenho um grupo no WhatsApp comigo mesmo, onde eu anoto coisas, eu tô conversando com alguém, e eu falo alguma coisa, meu, que sentido faz essa frase? Sabe, porque o tempo inteiro acontece isso. Nossa, mas em inglês tem uma palavra que serve pra 1000 coisas. O português tem isso o tempo inteiro. Sabe, o tempo inteiro quando a gente fala, eu tomo banho, você entende o que é tomar? Define o que é tomar. Pô. Eu tomo banho, mas eu tomo água, é a mesma coisa, tomar? Sei lá, tomar vergonha, esse tomar é a mesma coisa? Nossa, tomei um tombo, ou tomei uma chuva, é a mesma coisa? Então existem 1 milhão de tomar, e a gente, é tão natural pra gente, Sim. sabe, Agora, se tivesse pegado a palavra tomar e encimado formalmente onde usar, a gente ia ter que decorar. Meu, não teria aprendido. Sabe, é uma das coisas que os alunos questionam muito. Os alunos questionam muito por que inglês é assim, assim. Porque o inglês não foi feito com base no português. Simples assim. Então, as coisas não vão equivaler ao que equivale no português. A gente tem que ter contato com o inglês e aprender como é em inglês. Simples assim. Sabe, o português, se o português tivesse base no português, seria muito mais complexo para aprender, porque a gente não entende nada da língua portuguesa. Então, aí sim seria muito mais difícil. Quando eu decidi estudar espanhol formalmente, foi muito difícil. Quando eu estudei gramática de espanhol. Porque o espanhol é muito parecido, de fato, na estrutura dele, é muito parecido com o português. E é muito complexo. Lá no Chile, eu aprendi que voltar, lá no início, voltar era volver. Estourei, aprendi uma palavra nova. Volver. Só quando você vai falar, eu voltei. Caraca, não é de eu volver. Aí fui lá, perguntei, de eu volvi. Ah, beleza, legal. Só que aí ia falar, nós voltamos, já não sabia de novo. Putz, e eu entrei na internet, eu não vou lembrar agora, mas sim, tinha tipo, mais de 50 variações, 50 conjugações da palavra volver. Então imagina se eu tiver que aprender espanhol, para cada verbo eu ter que memorizar 50 variações. Meu, e o português é a mesma coisa. Então, a gente viu lá na escola, presente, pretérito perfeito, futuro do pretérito mais que perfeito, e 1 milhão de coisas que a gente não tem a mínima ideia hoje. Mas se você falar, eu fui ao mercado, você entende. Se você falar, eu estudava ou estudei, você entende a diferença. Eu estudava muito ou eu estudei muito, você entende qual você tem que usar. E como você sabe disso, Raul? Como você sabe disso, Lançano? Porque a gente teve Sei lá, exposto natural. e aprendeu. Sabe? Por que a gente fala, várias coisas do português que é tão complexo? Pô, eu tenho um grupo com 1 milhão de coisas que eu anoto. Sabe? Por que a gente fala mão, o plural de mão é mãos e o plural de pão é pães e não pãos? Por quê? Não sei. Só eu sei que é assim. Quem ensinou isso? Deve Não ter sei. uma regra, mas eu não faço ideia. Exato. E não preciso saber. Exato, esse é o ponto. Ela não vai fazer diferença pra mim. Eu consigo conversar sem saber dessa regra. Quando eu tava no Chile, eu me lembro disso, de eu aprendendo, e eu perguntava pras pessoas, como que conjuga esse verbo aqui? Sei lá, o que você quer falar? As pessoas não sabem. Porque se perguntarem pra gente em português, a gente não vai saber. Como é que eu conjugo o verbo ir no pretérito imperfeito? Sei lá, o que você quer falar? É. Não, quero falar isso. Não, então é assim que você tem que falar. Aí a gente sabe dar a resposta. E aí o cara, Enfim. quer aprender inglês e quer aprender, tipo assim, melhor do que os caras que moram lá, É né? isso, porque eles também não sabem, Porque cara. os caras não sabem, meu. É isso. Então, Eu ouvi. acho que o segredo é esse. A gente não tem que se tornar entendedores da língua. A gente tem que se tornar utilizadores da língua. A Sim, gente quer aprender a usar a língua. Sim. E é que isso. foi o que o Raul falou no começo, né? O inglês de hoje parece muito que está formando professores, né? E não formando pessoas que vão utilizar o inglês, que vão utilizar dele para uma comunicação, que vão utilizar dele para o dia a dia, que é o que realmente a gente utiliza, né? É isso. Ó, eu tenho um aluno, assim, ó, o cara era... ele fez 6 meses de aula comigo. Ele era o cara que arrumava minha moto. E aí ele falou, moto, eu quero viajar, quero aprender. E aí começou. Antes de começar, eu lembro que eu ia arrumar toda vez e falava, acho que eu vou estudar, mega, acho que eu vou começar a estudar inglês. Aí depois na cabeça queria ir pra Austrália. Eu falei, não, acho que eu vou pra Austrália, velho, eu quero ir pra Austrália, vou largar tudo aqui e vou pra Austrália. Beleza. Uma das vezes que eu fui lá, eu lembro que dessas primeiras vezes, ele comentou comigo. Pô, Mega, você não sabe o que eu descobri, cara, antes de começar as aulas. Meu, eu descobri, eu tava conversando com um menino aqui, aí ele veio e falou comigo assim, pô, e aí, man, não sei o que lá, eu fiquei pensando. Eu falei, man, significa homem, né? Eu falei, cara, é isso aí. E assim, é um cara que tem 2 faculdades, é um cara estudado, só que ele nunca tinha tido contato nenhum com inglês. Ele começou a estudar em pouquíssimo tempo. Ele foi pra Austrália, ele chegou lá trabalhando já conseguiu emprego porque conseguia conversar.
sabe? Muito pouco tempo, e era o cara que fazia uma aula por semana. Só que assim, ele aplicou as coisas, em um pouquíssimo tempo, ele chegou lá e assim, ó, tava voando, sabe? É isso, agora ele tá lá. Hoje, então, por quê? Porque ele entendeu como fazer, ele entendeu o método. E aí ele aplicou e foi muito fácil, sabe? É imergir no idioma, no tópico que você quer aprender, né? Porque eu acho que a galera constrói muito a ideia de que assim, eu vou estudar inglês uma vez por semana. E aí o cara vai para a escola, no método tradicional, ele fica 1 hora aprendendo inglês e ele acha que ele está estudando inglês. Mas mais que estudar inglês, é preciso viver inglês. Não é isso? É preciso colocar isso na sua vida, é preciso colocar isso no seu cotidiano, é preciso ser familiar. E não dá para fazer isso com 1 hora por semana. Não, ó, quando eu dançava, eu treinava todos os dias, 4 horas por dia. Então, eu fiquei muito bom na dança, porque eu vivia aquilo, eu respirava aquilo. E quando eu comecei a estudar inglês, e aí eu tenho muito contato com pessoas que dançam, e as pessoas vão perguntar pra mim, eu falo, pra aprender inglês é só você se dedicar igual você se dedica na dança. Sabe, se você praticar e mergulhar e viver isso, você Às vezes aprende. até menos. Sabe, um bebê não tem, se o bebê só ouve a gente 1 hora por dia, ele vai demorar 10 anos, vai aprender a conversar com 10 anos de idade. Ele fica 24 horas ouvindo a gente falando português, consumindo. Então é 24 horas consumindo. Inclusive quando tá dormindo a gente tá absorvendo. Então ele tá consumindo. E aí, naturalmente, quanto tempo o bebê demora para começar a entender? Acho que uma média de 1 ano. O bebê começa a entender, para começar a repetir uma palavra ou outra. Então é 1 ano só consumindo o bebê. E por que a gente acha que em 1 hora, uma vez por semana, vai funcionar? Pô, não vai. Não vai então rolar. Mudar o celular por inglês vai fazer toda a diferença. Porque você vai estar... Quantas vezes você desbloqueia a tela do celular? Meu, muitas. Muitas. Quando você usa o GPS, se o celular está em inglês, ele vai falar turn left ou turn right. Certo? E você está vendo ali que ele está mandando você entrar na direita. Você automaticamente vai entender que é isso. Então, é um processo natural, mas você tem que estar imerso. É isso. E o que mais dá pra fazer, então? Beleza, a pessoa que tá aí já mudou o celular. Né? Ou então muda depois que acabar o vídeo. Isso aí. A pessoa que tá assistindo, ela mudou o celular. O que mais que dá pra fazer? Ó, a minha primeira dica vou aqui do um passo de cada vez, é você entender que inglês é algo simples. E aí, se você não acredita em mim, começa a buscar provas. Como eu falei, eu falando português o tempo inteiro, eu vou encontrando casos ou exemplos de que o português é muito complexo, que o português é muito simples. Ou entra na internet e pesquisa. Você tem estudos que falam que o inglês é realmente o idioma mais fácil. Um, por causa da estrutura, que é simples. Segundo, porque a gente tem muito contato muito fácil. Então, é simples. Então, você entender os bloqueios. Depois, entender quais são suas necessidades. Então, a minha necessidade é tudo. Pô, então por onde eu começo? Vamos lá. Primeiro passo é exposição. Então, é você buscar formas de criar exposição com a língua. Então, celular. Então, eu falo do celular, mas é mudar o computador. A televisão, o idioma da televisão. Quando você estiver mudando de canal, vai estar escrito lá as informações em inglês. Talvez não o nome do programa, mas as informações, as instruções vão estar tudo em inglês. Você vai aprender como fala configurações em inglês, que vai estar lá escrito, certo? Músicas, filmes, série, internet. Então hoje a grande maioria das pessoas usa muito rede social. Então Instagram, Facebook, Começa a seguir YouTube, os perfis relacionados. de coisas em inglês, cara. Meu, assim, ó, Mas se eu não entender nada? não tem problema, você só precisa passar lá e ver. O seu cérebro está consumindo. Então, o que tem que ter claro é, esse contato imediato, você não vai entender. O bebê não entende tudo de início. Você não precisa entender. Você precisa estar exposto. Naturalmente, você vai começar a entender. Um dia você vai estar passando no Instagram, igual eu tava lá no Extra aquele dia e comecei a entender o filme, você tá passando no Instagram e você vai entender alguma legenda. Pô, que da hora. E se você tá seguindo, busque coisas que você se interesse. É claro, então eu não vou seguir página de crossfit, porque eu não gosto de crossfit, não faço crossfit. Então não é o que eu vou ter lazer. Agora, quando eu sigo página de dança, que quando eu vejo um cara fazendo um movimento, pô, que da hora, eu vou ser curioso, eu vou querer entender o que tá acontecendo. Ou eu sigo artistas que eu gosto, eu sigo o Smith. O Smith é um exemplo, ele posta muito conteúdo em vídeo e é muito claro de entender. Sabe? Mesmo para quem está aprendendo. Tem páginas que postam conteúdo com vídeo e com legenda. Então você consegue fazer isso. Se você tiver preguiça, ou se você colocar você ao invés de quebrar os bloqueios, colocar limitadores, não vai funcionar. Então tem que se expor. Então o segredo é a exposição. E a minha dica busque coisas que envolvem a sua rotina. Então, como eu falei, internet, música, filme, série. Mas, eu não assisto filme e série. Bom, o que você faz? Eu leio livros. Pô, então procura livros em inglês. Livro em inglês. Eu gosto de... Eu não faço nada disso. Eu medito. Pô, então procura uma meditação onde você vai ser guiado ouvindo em inglês. O cara te guiando em inglês. Eu tenho uma aluna que trabalha com meditação e ela achou sensacional essa ideia. E ela medita ouvindo inglês.
Então, às vezes ela não entende, beleza. A meditação traz isso, não tem problema. Tá rolando. Você tá ouvindo inglês, tá tocando aquela música de fundo, não pode interromper o que você está fazendo. Tem aluno, você trabalha em restaurante, busca aprender a falar o nome das coisas que você trabalha lá em inglês, sabe? É procurar envolver, é não parar o seu dia para aprender inglês, é procurar envolver inglês nas coisas que estão dentro do seu dia a dia já. E aí você vai ver que vai ficar muito fácil, porque você aprende inglês sem precisar se matar, sabe? É o que você já faz, você vai aprender por consequência. É fluido, é natural. É isso. Legal. E eu acho que tá muito... Tudo isso que a gente falou tá muito conectado com o motivo do porquê envolver terapia no processo, né? Que era o próximo tópico que eu ia falar. Sem Fala dúvida. assim, onde que entra um processo terapêutico nessa história toda? Por que que é importante vincular com um processo terapêutico, né? Enfim, apresentando para vocês, eu sou terapeuta e eu compro muito essa ideia, que você mesmo fala muito, né? Que a aprendizagem do inglês, ela envolve traumas, ela envolve limitações, ela envolve inseguranças. Então, rola um processo quase que terapêutico no ensino de idioma, onde você precisa ajudar a pessoa a lidar com a insegurança, a lidar com o medo de ser zoado, com o medo de falar errado. Então, por mais que o professor ele não seja habilitado a fazer uma terapia formal, Sim. né? A maioria dos professores não vai ser habilitado a fazer uma terapia formal, mas os bons professores, eles trabalham questões dos Sim. alunos nesse aspecto, né? Sem dúvida. É importante para o aluno entender que antes dele aprender o idioma, ele precisa lidar com as questões dele. Ele precisa superar esse medo, talvez? Eu acho que bloqueios, é né? o primeiro passo. Eu acho que a minha grande habilidade como professor é essa, de conseguir identificar qual é esse trauma, qual é essa dificuldade, qual é esse desafio, e conseguir trabalhar isso. Eu tenho uma aluna que eu converso com ela sempre, que eu falo, você sabe que eu não estou te ensinando inglês, né? Que eu não te ensino inglês. Você sabe inglês, ou você está aprendendo inglês por conta própria. Eu estou te mostrando, eu estou quebrando essas barreiras que você está colocando. É só isso que eu faço. Essa menina, ela é cientista, ela estuda reprodução bovina, algo do tipo. E ela me procurou, na primeira aula ela chorou, porque eu fiz ela falar inglês comigo. E assim, tudo que ela lê é em inglês, as teses que ela tem que ler, os artigos que ela lê para fundamentar as coisas que ela faz, é tudo em inglês. E aí na primeira aula, quando ela entrou em contato comigo e quis fazer aula, eu entendi que ela não conhecia inglês pela mensagem que ela me enviou. Beleza, a gente fez a primeira aula e eu passei um áudio, ela entendeu tudo. Aí eu passei um áudio mais difícil, aí ela entendeu tudo. Aí eu passei um áudio muito difícil e ela entendeu tudo, só que ela me explicando em português. E boa, você entendeu? E aí eu percebi que ela não queria falar inglês. Então, escreve aqui pra mim o que você entendeu. Resume essa história aqui que você ouviu. E ela escreveu uma bíblia, assim, um texto. E certo, sabe? Gramaticalmente correto, um texto bem elaborado. O que você não sabe inglês? Aí, conversando. Bom, então tenta me contar, que é de acordo com você já acabou de escrever, você pensou nisso. Me fala. Aí não conseguia falar. Travou. Aí, não, mas fala, você escreveu, por exemplo, a primeira frase. Aí fui tentando de alguma forma, não, mas você escreveu a primeira frase que ele faz isso, né? Como que você falaria isso em inglês? Como que você escreveu? Você lembra como você escreveu? Aí ela falou, e aí a lágrima começou a escorrer, porque era um trauma que ela tinha com o inglês, sabe? Uma dificuldade. Então a dificuldade dela não era com o inglês em si. E isso acontece também com os alunos que não sabem nada. É porque eles têm algum bloqueio lá, em algum momento, que fez isso acontecer. Então, se o cara consegue fazer uma terapia ao ponto de identificar esse bloqueio, esse trauma, onde ocorreu e como trabalhar isso, isso é sensacional, porque essa é a dificuldade das pessoas. Sim. E você trabalhou isso com ela, né? Porque, não, totalmente. Ela tinha um bloqueio e você, com cuidado, né, que você teve ali com ela, você fez com que ela conseguisse ir desbloqueando isso, que ela conseguisse ir soltando e falando idioma. Com o próprio resultado, ela foi se comprovando, putz, é verdade. Sabe, aquele bloqueio que eu tinha, tipo, não tinha por que eu ter esse medo, esse pavor e isso. E aí, contra resultado, não há argumentos, não tem como questionar. Ela viu que ela conseguia fazer, então, ela viu que era uma crença, uma crença, sabe? Não era a realidade aquele medo. Só que aquilo pra ela era real. E a maioria das pessoas que já estudaram, que já passaram por um processo de aprendizagem e não aprenderam, e ainda tem uma dificuldade, a maioria dos casos existe um motivo. O motivo, na maioria das vezes, não é o inglês. Porque você tem que identificar por que isso aconteceu. E eu acho que a terapia, ou um processo terapêutico, seja por um profissional ou não, talvez, mas esse processo de tentar entender esse motivo e trabalhar esse motivo é o que faz a diferença. Não existe essa questão de que você não é capaz. Você pode não estar se sentindo capaz, mas isso é totalmente trabalhado e totalmente desenvolvido, né, para que você seja capaz. Né? A gente
trabalha habilidades muito... aprendidas, né? Exato. A gente trabalha muito com diversos alunos aqui na escola também e a gente vai muito nessa questão. Se uma pessoa é capaz de fazer algo, você também é capaz. Basta a gente identificar qual a sua maneira de fazer isso, qual a sua maneira de se desenvolver também nesse aspecto, né? E aí por isso que entra o primeiro, você entender que é simples para você tirar, sabe, se abrir, Pra ficar mais leve. abrir as portas pro inglês. E aí depois disso é entender o seu individual. Então, o que eu preciso? Que aí você entende qual é a sua necessidade, o que você tem, quais são as habilidades, qual a sua bagagem e o que você precisa Sim. para conseguir aprender. E aí pôr em prática. Então, como que eu resolvo esse problema? Então é entender o processo, é se conhecer, cara.